Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início a mais uma edição aqui dos 5 discos que mudaram a minha vida. Daqui a pouquinho vou falar sobre o convidado, mas antes de falar sobre o convidado e chamá-lo, quero te convidar aí a conhecer a plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Outro recado também: essas edições aqui vão quintas-feiras no YouTube e às sextas-feiras, às 19 horas, estão liberadas lá no Spotify, com a adição de áudios, né, com as músicas, trechos de músicas nas quais aqui os nossos entrevistados falam que foram impactados, que impactaram as suas vidas. Então lá fica um pouco mais completo. Se tu quiser, te inscreve lá no nosso canal, desconecta dentro do Spotify ou qualquer outro player aí de podcast à sua escolha. Bom, o convidado de hoje é o Wilson Farina, responsável aí pelo podcast Heatwave, focado aí muito mais em hard rock, rock alternativo. Muito legal aí as influências do cara, e a gente vai bater um papo com ele e vou chamar ele aqui. Então, Desconector, estou aqui com o Wilson Farina, cara, do podcast, Instagram, YouTube, Heatwave, cara, um grande nome aí para falar. Aliás, o canal do cara aí fala muito sobre rock alternativo, né? College rock, algumas coisas de indie, trazendo mais atualmente. Traz uma perspectiva bem diferente do que a gente está acostumado a ver aí nos canais do YouTube, que é mais focado em classic rock, heavy metal, hard. Então, essa também foi uma das razões para eu trazer o Wilson aqui. Wilson, muito obrigado por aceitar esse convite, cara. É uma honra te ter aqui. Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Pô, fiquei muito contente, muito legal participar aqui do vídeo e vamos aí falar de música, né? Legal. Wilson, a gente bolou essa série aqui, 5 discos que mudaram a minha vida, justamente para conhecer a visão do colecionador, né? Aqueles discos que tiraram ele em algum momento, ele estava indo numa direção, foram impactados por aquele álbum e começaram a absorver outros tipos de som, abriram mais o espectro ou não, ou se afunilaram especificamente em algum tipo de som, cara. E eu queria que tu começasse para nós aí qual foi o primeiro disco aí que impactou a tua vida? Não precisa ser em ordem cronológica, tá? Assim, fica bem à vontade de colocar e contar a história da forma que tu achar melhor. Bom, eu primeiro preciso dizer que eu sou uma pessoa que cresceu e minha coleção se desenvolveu nos anos 90, então eu sou uma pessoa que até hoje compra CDs. Eu tenho pouquíssimos discos de vinil mesmo, eu ainda sou do tempo que a gente falava LP, né? Mas minha grande coleção é de CDs mesmo, quase 1000 CDs aqui, até já faz tempo que eu não conto, e que é cada vez mais raro, né? Inclusive, em tempos recentes, ganhei acréscimos de amigos que se fizeram, ó, estão me desfazendo meus CDs, eu falei, opa, manda que eu aceito. E isso, eu nasci em 82, né? Acabei de completar 40 anos, e no começo, fim dos anos 80 e comecinho dos anos 90, eu via música, ainda morava em Porto Alegre, sou de Porto Alegre. Na casa da minha avó tinha MTV, que na época era um negócio bem raro. Então, consumia música meio que assim, beleza, legal. Eu lembro que assim, 91, 92 foram anos muito legais para quem gostava de rock, né? Eu tenho um primo mais velho que ele gostava, então meio que gostava, acabava ouvindo o que ele ouvia, mas foi uma época que rolou, né? A gente ouvia mais Guns N' Roses e Metallica, mas rolou o Nirvana, o U2, o R.E.M., um monte de coisa que foi uma primeira lição, assim. E aí, em 94, eu mudei para São Paulo e continuava, assim, ouvindo meio que o que estava rolando e tal, até que veio o famoso documentário dos Beatles, o Anthology. E que ali foi um ponto que eu posso apontar e dizer, ali minha vida mudou. Então, o primeiro disco que eu trouxe é o Anthology 1, que é um disco, um CD duplo, né? Que era como a trilha sonora do documentário, né? Saíram 3 CDs duplos. Tô pegando aqui a capinha. Ó, CD, gente, tem encarte, é legal também, tem seu valor.
tem um monte de foto, texto, e que trazia a famosa música inédita dos Beatles, que é Free as a Bird, né? A gravação que o John Lennon deixou, e os outros três, na época, mexeram nela, adicionaram partes e gravações, enfim, e lançaram a música. E isso, a partir daí, cara, eu entrei no coisa, porque o Anthology é um documentário super didático ali, passou na Globo na época, no fim de 95, se não me engano. E aí, a partir daí, minha vida mudou, assim. Eu gostava já de música, gostava, né? Sempre gostei mais de rock. Mas ali foi ali, opa, agora eu tenho um norte, né? Eu sempre gostei muito de história, apesar de falar, não precisa ser em ordem cronológica, mas vai ser, porque eu gosto disso. Eu sempre gostei de entender ali, até pelo, talvez, acho que esse documentário é muito influente para mim nesse sentido. Eles ficam contando ali, né? Quais foram as influências deles, de onde eles vieram no começo, né? O Elvis, o Chuck Berry, o Little Richard, todos aqueles caras do começo do rock. E depois, no meio da carreira, os Beatles passam a ser influenciados pelo Dylan, por música indiana, por música experimental, né? Então, isso passou a ser opa, aqui, desse lado. Além de passar a ser a minha banda preferida e que parte importantíssima da minha vida, os Beatles me ensinaram muito isso, essa coisa de... Até hoje eu gosto muito de ouvir banda nova, ir atrás de coisas novas, diferentes. Toda vez que eu ouço uma banda pela primeira vez, eu tento entender quais as referências que eles têm, de onde eles estão vindo, né? De onde eles se inspiraram, para entender, opa, o que eles estão tentando fazer de diferente ou de novo, ou se também não estão preocupados com isso, que também não tem problema. Mas é uma coisa que eu sempre gosto, assim, tentar captar referências, influências nas bandas. Enfim, aí foi, sei lá, passei um ano, acho que eu só ouvia Beatles na minha vida. E continuou sendo até hoje. O resto da vida vai ser, né, minha banda preferida, porque nem precisa falar muito, né? Além de tudo, tem a memória afetiva, né? Uma fase importante, né? De construção de caráter, né? Aquela história ali da adolescência, coisa e tal. O cara pega uma referência como Sim. essa. Pô, e tu te lembra desse clipe aí do Free as a Bird? O quanto tocou na MTV? Ah, demais. E tinha um monte de referências, né? Porque daí, eu até podia pegar depois, enfim, não são só os discos, né? Eu sempre fui muito interessado nas coisas que eu gosto. As coisas que eu não gosto, eu sou muito preguiçoso, mas eu comprava revista Bis, comprava revista de música. Na época chegou a sair uma revista de um fã-clube daqui de São Paulo, até o Revolution. Eles lançaram umas 6 ou 7 revistas dedicadas aos Beatles, aí com um monte de curiosidades, histórias sobre os discos, né? Como é que foi gravado tal coisa, qual foi a inspiração para tal música. Eu sempre gostei muito disso. Aí depois também livros sobre o assunto, tenho vários livros dos Beatles sobre isso, né? E agora, no fim do ano, teve o Get Back, que foi também um presente incrível para a gente. Sensacional. Né? Muito aí sobre a criação musical deles, né? E também daí o tanto de amizade, de coisa que eu já passei, que tinha os Beatles como trilha sonora, que também fica, né? Tem um monte, quase todas as músicas devem ter alguma memória afetiva. Sensacional, né? Sensacional. Beatles é difícil quem não gosta de Beatles, né? Assim, me parece que o Beatles, quando o cara já nasce, ele já conhece os Beatles, né? Assim, ele tá tão entranhado assim na cultura, cultura pop, cultura geral, que as pessoas quando nascem já sabem quem é os Beatles, né? Já tá no DNA de quem nasce. Né? Tem muito isso, assim. O meu pai gostava muito e algumas das minhas tias também, irmãs do meu pai também sempre gostaram muito. E tem uma das minhas tias que também me ajudou muito a desenvolver esse meu gosto. A partir do momento que eu passei a gostar, ela fala, por exemplo, né, passei a gostar dos Beatles. Tá gostando agora? Então vem aqui em casa, vou te mostrar os discos de carreira solo dos Beatles, Vamos para o próximo por passo. exemplo. Né? E vou te mostrar o Neil Young, vou te mostrar o Led Zeppelin, vou te mostrar, né, um monte de outras coisas, assim. Então, e tinha também um lance, lembro claramente
Isso, né? São vários discos aí, o cara começa a ouvir e aí começa... Ah, olha só, essa música é dos Beatles. Eu já tinha ouvido essa música aí em algum Uhum. lugar. Uhum. Bem isso, muito legal, cara. E o que tu separou aí do disco 2 aí, né, nessa continuação dessa jornada, cara? O disco 2 daí é uma coisa mais geral, assim, que é uma trilha sonora de um filme que eu gosto bastante, que é o Forrest Gump. Sensacional. Deixa eu tirar aqui a capinha, porque o CD, o vidrinho da Reflex, né, o plástico. Maravilhoso. Trilha sonora do Forrest Gump, porque, como ele mesmo diz, 32 clássicos americanos em 2 CDs. Cara, foi uma porta de entrada, a gente não nasce sabendo, né? Essa trilha sonora tem Elvis, Creedence, Wilson Pickett, Four Tops, Aretha Franklin, Bob Dylan, Beach Boys, Mamas and the Papas, Doors, Simon Garfunkel, Jefferson Airplane, Birds, Harry Nilsson, Supremes, Lynyrd Skynyrd, Willie Nelson. Então, assim, um monte de coisa que foi um aprendizado muito incrível, né? Foi uma porta de entrada para muita coisa, porque até também na época, isso já era meio dos anos 90, né? Eu mesmo consumindo MTV e revistas e tal, não se ouvia falar, por exemplo, da Motown. Uhum. E foi através dessa trilha sonora que eu conheci. Até ouvia falar do Bob Dylan, mas aí tinha um problema que rolava aqui, tinham rádios dedicadas ao rock, mas que muitos artistas que não fossem atuais tocavam meio que 2 ou 3 músicas só, tipo Bob Dylan, tocava, sei lá, Like a Rolling Stone e uma outra. E aí esse CD me apresentou para músicas diferentes. Então, é isso. Foi quando, obviamente, foi difícil definir esses 5 aqui, mas me apeguei à questão do mudou minha vida. Então, essa trilha ajudou muito, assim, a me fazer conhecer um monte de coisa que eu gosto muito, né? A galera não tá ligada, né, cara? Mas nos 90 não tinha essas facilidades que a gente tem hoje aí, né? O Spotify, Pois internet. Até é. tinha internet, mas estava iniciando lá no meio dos anos 90, não tinha. Para te encontrar um site, tu tinha que ir não existia o buscador, né? Até, o Google acho que deveria ter, mas não era uma coisa tão normal, né? Não, Tu ia era no o Alta Vista, estava em ordem alfabética e tu tinha que saber o que tu queria, porque senão tu não KD. encontrava, né? Cadê no Tinha o Brasil? KD.br. Então, É, essas facilidades que a gente, gente tem hoje é outra coisa, né? outra história. O YouTube, o Spotify ou o Deezer, enfim, a gente tinha era ir na casa dos amigos e, opa, vou pegar esse CD aqui e fazer uma fitinha para mim, né, Isso aí. para ter as músicas, porque isso, e rádio, eu tinha muito Sim. costume de ouvir rádio, mas aí o rádio tinha essa limitação de alguns artistas e eu pegava, por exemplo, os Beatles, foi a primeira coisa que eu conheci a discografia completa e pensava, por que não toca Helter Skelter no rádio? Por que não toca Old Darling no rádio? Né? E aí, se eu ficava pensando, tudo bem, não vou achar que outras bandas tenham tantas músicas boas quanto os Beatles, mas será que não podia variar um pouquinho, né, de repertório? Então era mais difícil, né? Não era tão simples assim. E tinha que aguardar a boa vontade do locutor também para dizer o nome da música, o nome da banda, tinha essas coisas. Opa! O jabá, né? Tu falou, né? Por que não tocava Beatles? Cara, porque o Beatles já não fazia mais parte do jabá das gravadoras, né? E Não isso. precisava, né? Exatamente. Então já vendia sozinho. Os caras queriam vender lançamentos de época, então sentava a grana e, né, nos discos que estavam sendo lançados. E daí, fazendo um pulo na minha história, eu nunca comprei, nunca colecionei LPs, mas depois eu trabalhei numa loja de discos, né? Trabalhei, na verdade, numa loja de CDs no comecinho dos anos 2000 e depois, mais recentemente, trabalhei numa loja de LPs. E, pô, o disco dos Beatles vende sozinho, cara. Não precisa se preocupar com nada. Não precisa fazer propaganda, só precisa estar lá, só precisa ter em estoque. Sensacional, cara. Vamos em frente aí. O que nós temos aí de terceiro disco, Wilson? Terceiro disco daí, aí é o outro lado. Tinha uma coisa que, quando a gente é adolescente, a gente tem ali a revolta com o mundo, né?
E eu ouvia os Beatles, comecei ali também, daí eu ouvi muito Rolling Stones, Who, o Chuck Berry, Led Zeppelin, e aí sempre chegava um velho chato e falava, já ouvi muito isso aí antes de tu nascer. Que saco, né? E aí a gente quer algo que seja nosso, né? Algo que seja mais da gente, assim, da nossa turma. E aí é onde entra esses rapazes aqui do Oasis. Esse é o Be Here Now. Que no meio dos anos 90 era o que estava acontecendo, né? Porque a partir disso, de gostar tanto dos Beatles e dos Stones, do Who, enfim, meu gosto musical é muito baseado nisso, né? Mais lá para frente que eu fui diversificar, mas enfim, isso é outra história. E aí rolava o Britpop, né? Então, um canal que me ajudou muito foi o programa do Gastão na MTV. Eu sempre falo muito aí, 96, 97, passava muito clipe do Oasis, do Blur, do Radiohead, do Suede, do Supergrass. E eu comecei a ver aquilo. Era uma hora que eu estava em casa, podia ver, gostava. E a sensação de que era algo novo. Algo novo, algo que era relevante, né? Hoje já é velho, já, mas... além disso, tinha outra coisa que eu morava aqui já em São Paulo, e a Folha de São Paulo, que a gente assinava em casa, cobria muito essas bandas também. Lúcio Ribeiro, né? O cara que hoje é conhecido, que é o Lúcio Ribeiro, ele era repórter da Ilustrada, ele falava muito sobre essas bandas todas, Primal Scream. Bons tempos. Bons tempos, bons tempos. E, não, o ano de 97 foi um ano incrível desses lançamentos, assim, discos do Verve, do Spiritualized. E isso, o mais marcante desse período foi esse disco, que era o terceiro disco do Oasis, que tem aqui do outro lado, tem a data, 21 de agosto, que tem aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver. 21 de agosto, quinta-feira, tá escrito aqui. Dá para ver. Uhum. Deixa eu tentar. Que foi o dia de lançamento do disco no mundo inteiro. Que também era outra coisa que parecia pra gente ridículo, assim. Um disco saía lá, demorava para chegar aqui, né? Mas o Oasis fazia sucesso já aqui no Brasil também, então rolou um esforço. O pessoal anunciou, falou, ó, vai sair no mesmo dia. Então, nesse dia, 21 de agosto de 97, eu fui numa loja de CD e perguntei, tem já o CD 2? Não. Aí eu fui em outra. Não. Fui em outra. Na quarta loja, o cara falou, não, chegou sim, tem. Eu falei, então eu vou levar. E foi isso. Foi onde eu criei esse hábito de estar sempre querendo saber o que está rolando agora, né? Eu lembro muito de uma vez, na mesma época, tinha um programa que existe até hoje também, o programa do Jools Holland, né? Também é uma referência na BBC, um programa de TV, onde as bandas vão lá tocar ao vivo, e tinha uma série de bandas novas na época, e o David Bowie estava lá também. Que massa! E o Jools Holland conversa com o Bowie e fala, e é o palco, tipo um palco, não sei se, né, o pessoal todo em volta, cada banda num canto, e aí o Jools Holland fala para ele, olha só isso aqui, o que te diz essa reunião de artistas aqui? E o Bowie simplesmente falou, agora. Falou, me diz agora, assim. Então foi, eu gostei disso, sempre daí tive essa vontade de, mesmo que eu não goste, pelo menos ouvir uma outra coisa. Isso é o que tá rolando agora. Beleza, legal. Sempre atrás. E nessa linha de rock inglês e rock alternativo, né? Na época a gente nem falava indie rock, mas que até porque depois tem uma outra, a partir do Strokes tem também meio uma outra explosão de bandas. Mas é isso, esse disco me deixou essa herança de sempre querer estar indo atrás. Agora a gente também tem um monte de amigos que nessa época gostavam e que meio que pararam no tempo, assim. Eu não ouço mais coisa nova. Eu parei, sei lá, 15 anos atrás. Eu acho uma pena, assim, mas eu entendo, não fico, né, cada um na sua, mas... vocês não têm vontade de descobrir algo novo? Não, o que eu ouço tá bom. Então tá, né? E tem, né, cara? E tem bastante.
E aí, passando para a parte até também do colecionismo, esse meu CD é esse que eu falei, que eu comprei lá na época, em 97. Que legal. Uma vez eu troquei a caixinha, que eu tinha quebrado o núcleo interno, Uhum. que aí também a parte do cuidado, né, de limpar e tal, e de tempos em tempos, até porque por dentro tem Relógio. essa imagem do relógio, aí tinha quebrado aqui dentro, eu troquei o núcleo, mas é o mesmo CD lá da época. Mas depois, aí outro lance que a gente que gosta muito de música, depois de um tempo saiu uma reedição, que é um CD Um box? triplo. É um CD triplo que saiu, que abre aqui. Que legal, cara. Pô, não conhecia esse Que aí. aí, que aí é o disco, o primeiro CD. O segundo CD são B-sides de single, né? Uhum. E o terceiro CD são músicas demo, que nunca tinham saído. Então, e aí também aí tem, no começo aqui, tem um encarte especial com um livreto, com fotos da gravação, então, Que enfim. massa, cara. Não, Então, não conhecia essa edição, meu. Que legal, meu. Isso foi é, os, tr- comemorativo de quantos anos? é, foi quando os discos fizeram 20 anos. Os 3 primeiros discos do Oasis foram relançados dessa forma, Que massa, cara. né? O Definitely Maybe, o Morning Glory e o Be Here Now, nesses CDzinhos aqui, que aí também tiveram relançamentos em vinil, uns vinis super caprichados, assim, também. Porque tem isso. O próximo também vai ser assim. Tem CDs que a gente compra, tem discos, álbuns, seja na mídia que for, que a gente compra mais de uma vez na vida, né? Eu que sei. Pois é. Legal, cara, muito massa, né? E eu me lembro muito, cara, o Oasis ele impactou muito o mercado de música no geral, assim, né? O rock teve uma mudança muito grande com o Britpop aí, né? Depois deles veio o Blur também, né, cara? Que também depois não, né? Acho que um pouco antes, ele é contemporâneo ali, né? Época, sim, sim. Com Song 2, né, que tocava direto na MTV. E é muito legal, assim, conversar com a galera que foi impactada pela MTV, porque a gente se enxerga, né, assim, no sentido, cara, tu começou a falar, já começou a passar os clipes na minha cabeça das músicas, e isso é muito gostoso de trocar ideia. Cara, e o próximo aí, o que nós temos aí reservado? Não, só para falar um pouquinho Claro. então mais da MTV, foram meio que 3 momentos, talvez até 4 momentos, digamos assim, que esse primeiro momento de comecinho dos anos 90, em que não conhecia nada, e a MTV serviu para apresentar coisas, porque além de, eu falei até de que tinha o Nirvana, o R.E.M., tinha um clipe do Aerosmith ao vivo, que a gente gostava, que o cara tocava um bumbo gigantesco no fim. Aí depois vai direcionando, né? Aí Uhum. o rock que no meio dos anos 90 ainda era mais, digamos, mainstream. Nesse programa do Gastão, O Gasto que Total, era o né? Gás Gasto Total. Total. Uhum. Aí mais para frente, eu passei a ver muito mais o lado B, que uma época era Do com o Revender Massari e Massari. depois com o Kid Vinil. É verdade, o Kid Vinil, bem lembrado. Não me lembrava que o Kid Vinil tinha E apresentado, mas agora tô falando. Uhum. por volta de 2000, 2001, que aí também, aí bandas menos conhecidas, que um monte de coisa eu conheci por causa do Kid. Ele era super empolgado, né? Ele era um cara muito massa de ver falar sobre E música, antenado, né, cara? super antenado. E aí depois ainda rola um lance em que a MTV se volta para o mercado independente brasileiro. Sim, E que aí bandas de amigos meus começam a aparecer na MTV. que massa. Mas enfim, ainda ali no fim, vamos voltando aqui para a relação dos escolhidos, no finzinho dos anos 90, é isso, como eu disse, foi difícil fazer um critério para essa escolha desses 5 títulos, mas eu peguei um título que passou a ser, eu digo que é meu disco preferido. Ouvia falar, e é um disco que eu já comprei 3 ou 4 vezes, nem lembro mais. Esse Que eu foi esse. ouvia falar, era isso, eu tinha até uma vez um recorte da Zero Hora. A revista inglesa, sei lá, americana, publicou a relação de 100 discos mais importantes. Eu recortei
E era isso, a gente olhava e falava, cara, como que deve ser esse disco, né? Não tinha como saber. Uhum. E aí eu ouvia falar, e até que um dia tinha para vender, eu comprei o London Calling, Ah, do Clash. sensacional. Esse disco é maravilhoso. Isso aí é um clássico absoluto. E que também, bom, capa super icônica, né? Do Paul Simon quebrando o baixo dele num show. Essa já é a segunda edição. Uma homenagem ao Elvis também. Te lembra aquela capa do... Sim, o letreiro, né? A fonte uhum. do primeiro disco do Elvis. E o primeiro CD que eu comprei eu comprei num sebo usado e aqui em cima estava escrito tipo o nome do cara, sabe? Tipo, Pedro, sabe assim? Mas tudo bem, né? E aí depois eu achei essa edição remasterizada, acho que aí tinha aqui as letras, né? Abre aqui o encarte. E também depois ainda uma outra edição. Opa, tá virado. Que a edição tá aqui de 25 anos de aniversário. Então o disco é de 79, essa edição é de 2004. Que Lindo, hein? são 2 CDs, até infelizmente minha caixinha deu uma quebradinha aqui, mas né, faz parte. São 2 CDs e um DVD com um documentário contando sobre a gravação do disco, que é super legal. O que eu fazia daí nessas, assim, quando eu comprava, tinha muito isso de CD remasterizado, né? Tinha um CD antigo, aí saiu o remasterizado. Aí eu comprava essa versão nova e a versão antiga passava para o meu melhor amigo, que até hoje ele tem lá vários desses. Ele esse aqui eu tenho a versão que tu me passou. Cara, E, cara, simplesmente o London Calling é um disco que me deixa feliz, assim. É um disco que se eu tô meio desanimado, meio entediado com a vida, eu ponho e, sabe, é um disco que me dá ânimo para a vida. muito legal, cara. O legal desse movimento, que na realidade o London Calling, o The Clash era de outro lugar, né, da Inglaterra, mas o legal do movimento punk é a diversidade, né, que a gente encontrou no movimento iniciado lá em Nova York com Ramones, mas também tinha Pat Smith, Sim. que não era, na realidade não deveria ser chamado de punk, né, mas entrou naquela onda. Tinha o Toy Dolls, que era uma outra vertente do punk. O The Clash, que bebia debaixo dos braços do Bob Marley, aquela galera que fazia uma referência ao dub, né? Antes do Bob Marley ser famoso, o Bob Marley tinha uma banda de dub, né? E ska, né? Então, essas coisas é muito legal do movimento punk, assim, né? Eu fui uma vez assistir, aqui tem um festival Inédit, aqui em São Paulo, que é um festival de documentários de música, que é um festival que, na real, é lá de fora e tem a edição brasileira já há bastante tempo, já vi muita coisa incrível. E numa das primeiras vezes teve um documentário do Sex Pistols, que é o Lixo e a Fúria. E nesse documentário o próprio Johnny Rotten fala, né? Cara, a ideia do punk era literalmente que cada um fosse do jeito que quisesse. O cara que quer ser punk de terno e gravata, tá tudo bem. Só que o problema do punk foram os punks. A gente criou aquela coisa de roupa rasgada, né, de taxinha, cabelo moicano, porque queria se diferenciar, mas não era para ser cada um do jeito. Mas aí o pessoal meio que uniformizou daquele jeito. Ah, não, para ser punk tem que ser assim. E aí, voltando ao Clash, o próprio Joe Strummer falava da polícia do punk. Ah, tem que ser 3 acordes e pronto. Ah, a gente vai botar um trompete na música. Opa, não. Isso aí não é punk. Muito louco, né, cara? Muito louco. É o estereótipo, né? Assim, se criou o estereótipo. Sim. E as pessoas acabaram indo. Mesmo aconteceu com o grunge também, né? Camiseta de flanela. Se o cara não usasse camisa de flanela, não era grunge. Não pode, é muito louco isso, né, cara? E o London Calling é isso, são eles incorporando várias outras influências, né? Tem toda a história de que eles tinham feito uma turnê longa pelos Estados Unidos, e aí vem toda a questão do reggae que eles já gostavam, e aí também
blues e soul, e, né, o disco tem um monte de música com sopros, com pianos, uma sonoridade diversificada, que é algo que eu sempre gostei e que também, daí, claramente, é por influência dos Beatles. Tem algumas bandas enormes e que eu tenho o maior respeito e que gosto, mas que eu nunca consegui gostar tanto, como os Ramones, como o AC/DC, porque sempre meio que ficaram sempre na mesma, né? Os discos são meio parecidos. Eu falo, pô, legal, mas eu sempre gostei mais de bandas assim, como o Clash, como o Blur, o Radiohead, bandas que procuram fazer discos diferentes, variar as coisas, que fica mais interessante, né? Com certeza, com Então, certeza. Muito legal, cara. O que nós temos aí pela frente? aí o último dessa relação é também representativo de quando, até então, ouvia praticamente só coisa de fora. Gostava aí de uma outra coisa. Foi um adolescente que ouviu bastante Legião Urbana, porque, né, isso acontece. E o Renato é como se fosse um amigo, né? Verdade. Sempre gostei bastante do Ira, sempre gostei dos Mutantes, do Jorge Ben, mas tinha aquela meio que distância, assim, e não tinha muito, principalmente do rock brasileiro, gostava de algumas coisas soltas, mas não sentia assim, pô, essa banda aqui eu gosto mesmo. E aí passou a mudar quando eu me enfiei nesse mundo de bandas independentes. Que aí, hoje em dia, já estou há 20 anos nisso. Acabei de ir aqui nesse final de semana, a gente conversou antes no Festival da Balaclava, com bandas pequenas aí, que juntaram 200 pessoas, mas que eu gosto bastante. Mas tudo isso, o ponto de virada foi esse Gui, o primeiro disco da Cachorro Grande. Sensacional. Talvez tenha um certo bairrismo, não sei, mas foi muito isso, assim, também eu comecei a ouvir falar, né, na virada dos anos 2000, até por esse lance dos Strokes, acho que a mídia de música passou a voltar os olhos mais para as bandas independentes, e aí eu ouvia falar de uma coisa ou de outra, mas ainda não tinha achado ali algo que eu tivesse me identificado muito. E aí tinha um festival aqui em São Paulo, que era o Upload, que rolou durante uns 3 anos, acho. E no primeiro ano até teve uma série de bandas gaúchas, mas eu não fui. E aí no segundo ano teve a Cachorro Grande, eu já tinha ouvido falar, eu falei, pô, vamos lá. E acabou sendo um show que é super histórico na carreira deles, que é um show que eles tocaram e uma hora o Gross jogou a guitarra para cima, caiu na cabeça do Beto, o Beto começou a sangrar pra caralho, assim, ficou todo ensanguentado e continuou fazendo show. E daqui a pouco o Boizinho, o baterista, vomitou no palco e também os caras... Mas, enfim, claro que isso seria detalhe se as músicas não fossem boas, né? Gostei muito das músicas, gostei ali... E por ter tudo a ver com o meu gosto de rock inglês, né? Então, a partir dali, passei a acompanhar muito eles e outras bandas. E aí, assim, a partir do momento que... É isso, é o disco que abriu o leque, assim, abriu a porta para mim. E hoje conheço milhares de bandas, é o que eu mais ouço. São bandas brasileiras, ainda a gente diz banda independente, que é até meio que um conceito torto, porque uma banda independente pode ser de qualquer estilo, pode ser uma banda de forró, pode ser uma banda de funk carioca. Mas é isso, a gente, é mais para ter uma referência. Algumas dessas bandas até conseguiram selo ou gravadoras, mas enfim, acho que é mais para ter uma referência. Bandas brasileiras independentes que tocam em lugares pequenos, porões sujos, fazem mais barulho, e às vezes nem tanto barulho, mas enfim, são mais bandas que não estão tanto no mainstream, né? Acho que teu som tá cortado. Aqui em São Paulo tem bastante espaço para isso, né? Estava comentando, né? Apesar da gente aqui em Porto Alegre a gente ser referência no rock, digamos assim, né? A gente tem a Porto Alegre tem essa visão de fora, de quem vê de fora acha que é a capital do rock, digamos assim. A gente perdeu muito espaço agora, assim, tem poucos lugares. Ainda tem, né? Não seria injusto eu dizer que não existe, né?
mas que a gente perdeu muito, assim. Eu, nessa época aí do Cachorro Grande, cara, eu tenho boas lembranças. Eu trabalhei na Rádio Ipanema aqui, foi bem na época que eu entrei na rádio, e eu entrei fazendo a cobertura de vestibular. E aí, na PUC, do Rio Grande do Sul, aqui, quem tava lá com violãozinho e cantando, Beto Bruno e o Gross, estavam lá os dois fazendo e divulgando, e a gente fez ali ao vivo, né, uma chacrinha, digamos assim, né, botando o microfone, eles fizeram um som, assim. Foi bem legal, cara, e foi uma época, assim, que a galera de Porto Alegre começou a se vestir nessa linha, assim, terninho, cabelinho meio cebozinho, picoteado e Sim. tal, né? Que vinha um pouco dos Strokes também, que era uma referência, mas também vinha muito dos anos 60 e 70, né? E esses caras, assim, é óbvio que a gente tem grandes bandas no Brasil, mas, assim, de movimento no Brasil hoje, cara, digamos que eles que tenham saído da cena independente e alcançado um pouco do mainstream foram eles, né? Sim, sim. É que aí aconteceu isso. Muitos, como eu disse, alguns amigos meus aqui tocavam em bandas dessas, Zeferina Bomba, Ecos Falsos e outras, né? E também por acabar convivendo, aí conhecia outras pessoas, enfim, era muito difícil viver de música. Essas bandas conseguirem viver da música. A Cachorro Grande acho que foi uma das poucas que conseguiu isso, né? Mas é isso, como eu já morava em São Paulo, mas tenho família em Porto Alegre, sempre vou a Porto Alegre, então também sempre acabava descobrindo, e aí desde essa época sempre gostei muito da Balde, dos Valverdes, a Pública é uma banda que é das minhas favoritas, Super Guides, enfim. Acho que a primeira década dos anos 2000 tinha uma... Toda vez que eu ia, tinha uma banda diferente que estava sendo comentada, né? Ah, vamos ver tal banda que é a banda nova que está rolando, assim. E eu vejo dos meus amigos e amigas que moram aí falando que se perdeu muito espaço, né? Se não tiver lugar para as bandas tocar, fica complicado, né? Complicado mesmo. Garagem Hermética, o clássico, já não existe há muitos anos, né? A própria Rádio Ipanema, que era um lugar onde as bandas podiam se apresentar, né? Porque era uma rádio sem jabá, né? Ou seja, o locutor da hora sentava ali, o comunicador sentava e botava o que ele queria, né, cara? Me lembro que trabalhava com o Cláudio Cunha, que, cara, era 2 horas da tarde, 2h30 da tarde, o cara tocando, sei lá, Iggy Pop, coisas que são referências que hoje, cara, tu vai sintonizar uma rádio que tu não toca, né? Não toca, né? Não Assim, tem a menor chance. não, ainda mais que você já estava vendo uma entrevista que as rádios estão sendo compradas por fazendeiros, né? E aí tu começa a entender por que o sertanejo tomou conta, né, cara? Ah, sim, sim, claro. É bem triste daí, porque... Até porque, assim, hoje, já há algum tempo, eu tenho uma opinião assim, cara, coisas que eu não gosto, eu não tenho nada contra. Querem ouvir, beleza. Uhum. Agora, controlar todo o espaço, daí é chato, né? Aí não dá. Aí não rola, né? E isso era uma coisa legal, né? A Ipanema abrir espaço para as bandas vocais. A primeira vez que eu ouvi a Cachorro Grande no rádio foi na Ipanema. Numa vez que eu estava em Porto Alegre, e aí sempre sintonizava. E não só a Ipanema, né? Acho que tinha também a Pop Rock, Tinha o da que era a Unicinos, que era legal também, cara, que tocava muito rádio rock da alternativo. Ubra, acho. A Pop Rock, e tinha também a rádio da Unicinos. Eu não sei se A chegava rádio a da pegar em Porto Alegre. Eu Unicinos. morava na Grande Porto Alegre, lá em Esteio, e a gente pegava direto, porque a Unicinos era de São Leopoldo, e Sim, tocava, sim. cara, assim, rock alternativo direto, assim, Dinossauro, Belle Sebastian. Cara, tocava isso aí direto. Era a programação da rádio. Ela era mais alternativa que a Ipanema, né? A Ipanema, digamos assim, era uma rádio alternativa perto das Sim. comerciais, mas eles eram ainda mais, assim. Não, mas isso é a questão de dar espaço para as bandas vocais, né? E que daí sempre foi uma questão, eu sei, né? Bem, de bandas que nem queriam vir para São Paulo tentar se desenvolver, fazer mais sucesso, porque estando no Rio Grande do Sul, tinha um circuito para tocar e fazer shows e tocar nas rádios locais e que tudo bem, né? E que é uma coisa legal, claro que fica aí pô, mas vocês podiam ir para São Paulo, fazer mais shows, sei lá, o Brasil é grande, mas era uma garantia mínima, né? Porque depois rolaram bandas que vieram para São Paulo tentar isso e não conseguiram virar, né? É outro mercado, assim, né? O Rio Grande do Sul, e em especial Porto Alegre, tem uma peculiaridade grande, ou tinha mais antigamente, assim, nisso, né? Tu falou, né? As bandas conseguiam se manter financeiramente, viver da música, né? Assim, Sim.
porque aí ainda tem aqui, né? Tem, por exemplo, a quarta acústica, se não me engano, a segunda acústica, a segunda maluca, alguma coisa assim que existia nos anos 2000, que, cara, se o ambiente não suportava colocar bateria, guitarra, baixo, distorção, cara, as bandas iam para lá com violão, bongô, e também faziam um som, e a galera e o público comparecia muito, assim, né? O público era muito fiel a essas bandas, né? É uma peculiaridade, como tu falou, né? Pode ser um bairrismo, pode ser, mas pelo menos a gente tinha uma movimentação na cidade, assim, né? Porto Alegre comparado com São Paulo não existe, né? Assim, em termos de tamanho, né? Porto Alegre seria um bairro de São Paulo aí, né? Então, é como se um bairro fosse autossuficiente musicalmente aí em São Paulo. É mais ou menos essa relação que a gente tinha aqui, né? Não digo um bairro, não precisa também diminuir tanto, mas uma região da cidade. Isso, tá bom. Mas eu lembro muito sempre de uma frase do Mini, do Gustavo Mini, Sim, da Valverdes, que ele fala, cara, música independente é fazer música independente das condições. É isso aí. Se o que tem para fazer é show segunda de noite no Jekyll, que, né, é um corredor... Perfeito. É o que a gente vai fazer, e pronto. E, pô, vi Planondas no Jekyll, vi Sapatos Bicolores no Jekyll, e era legal, né? E o público ia. Acho que esse é o grande lance, né? Se não tiver divulgação, fica muito difícil, né? Eu sou muito dessa ideia, assim, é legal. Não adianta muito ter um monte de banda se não tiver uma divulgação, além do boca a boca, além do nicho já entre os conhecidos da banda, os amigos da banda, assim. Nesse sentido faz falta alguns meios aí, né? Apesar de que hoje também a gente tem mais facilidade, né? Esse próprio canal aqui não estaria vivo se não tivesse YouTube, Sim. né? Então, assim, as bandas também têm que reaprender, né? Assim, no sentido de mudar o mindset, como eu vou utilizar as redes sociais, por exemplo, hoje para tirar vantagem e conseguir conquistar os meus fãs, né? Enfim. Sim. Wilson, cara, muito obrigado aí, cara. Foi um prazer trocar esse papo contigo aí. Achei muito legal a tua história e a tua relação com os teus discos. Foi muito bacana. Queria que tu aproveitasse o espaço aí e convidasse a galera aí para conhecer o teu trabalho aí nas múltiplas plataformas, cara. Bom, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite, pelo espaço, foi muito legal. E é isso, o Hitwave é um conglomerado, praticamente. A gente está em todas as redes sociais. No Instagram é hitwave.com.br, porque tinha o site que era hitwave.com.br, não tem mais, mas enfim, de repente uma hora volta a ter. Tem o blog no WordPress, tem o meu perfil no Spotify, né, com o meu nome, mas tem as coletâneas e tem os episódios do programa. Tem o programa na rádio, na Antena Zero, todo sábado, né, que é antenazero.com, né? Todo sábado às 4 horas, e aí os episódios estão no Spotify também, procurar por Hitwave, tem lá playlists e episódios do programa, e tem o canal no YouTube também, com alguns vídeos, com entrevistas, e é isso aí. Tem o Apoia-se também, para quem quiser ajudar a gente, tem lá né, a plataforma de financiamento coletivo, também tem sido uma ajuda boa, e é isso, no TikTok a gente ainda não tá, mas quem sabe uma hora. Não tá treinando dancinha ainda? Pois é, não sei fazer ainda, mas quem sabe, né? Então tá, vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, né? Assim, para facilitar a vida do pessoal que chegou até aqui, né? Agradecer mais uma vez o Wilson aí, cara. E antes de finalizar aí, lembrar vocês a acessar a plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade colecionadora de discos. E também lembrando que esses vídeos saem às quintas-feiras e nas sextas-feiras, às 19 horas, eles estarão com uma produção mais completa, com áudios das músicas no Spotify ou no seu streaming favorito aí para ouvir o podcast, versão podcast, o Felipe lá do Prisioneiros do Rock que faz essa edição. Um abraço, Felipe. E é isso, cara. A gente se vê na próxima edição. Valeu.